Essa frase é de Euclides da Cunha e relata uma de suas impressões sobre a Amazônia em sua obra Canudos, Diário de uma Expedição, que reúne uma série de reportagens feitas pelo escritor durante uma expedição que partiu de Manaus até a cabeceira do Purus, no Acre, realizada de dezembro de 1904 a dezembro de 1905. Eu não sei como Euclides da Cunha veria a Amazônia hoje, 110 anos após o início da sua expedição. Mas sabemos que a Amazônia ainda representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no mundo. A floresta amazônica encontra-se a norte do continente sul-americano e cobre a maior parte da bacia hidrográfica amazônica. Cerca de 60% da área de floresta equatorial da Amazônia está localizada no Brasil, abrangendo 3 das 5 divisões regionais do país: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aproximadamente 40% da área florestal da Amazônia distribui-se em outros países da América do Sul, incluindo Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Além de densa drenagem, a região coberta pela floresta amazônica apresenta elevada riqueza de espécies animais e vegetais. A riqueza da flora compreende aproximadamente 1,5 milhão de espécies vegetais catalogadas, cerca de 10% das plantas de todo o planeta. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, a fauna amazônica é constituída de mais de 4.000 espécies de animais, entre os quais a maior parte é de insetos. As aves constituem um dos grupos mais bem estudados entre os vertebrados, com um número estimado de 9.700 espécies em todo o mundo. Na Amazônia, há mais de 1.000 espécies de aves, das quais 283 possuem distribuição restrita ou são muito raras. A floresta abriga ainda uma grande variedade de espécies desconhecidas. Na região amazônica, vivem cerca de 180 povos indígenas, além de 357 comunidades remanescentes de quilombolas e milhares de comunidades de seringueiros, ribeirinhos ou babaçoeiros. Embora a diversidade de plantas e animais, bem como a diversidade de povos, tem sido objeto de estudo na região da Amazônia, muito pouco é conhecido sobre a diversidade de micro-organismos nesta região. Os micro-organismos são as entidades bióticas mais numerosas e antigas, capazes de colonizar com sucesso os mais diferentes ambientes do planeta. Sua presença e atividade são essenciais para o funcionamento e equilíbrio dos ecossistemas. No solo, nós encontramos alta diversidade de micro-organismos. 1 trilhão de células bacterianas, 1 bilhão de células de actinomicetos, 100.000 células fúngicas, centenas de metros de hifas de fungos. Se olharmos para o solo a partir de uma imagem ampliada, podemos enxergar diferentes tamanhos de partículas. As partículas de areia são maiores que as partículas de silt, que por sua vez são maiores que as partículas de argila. É possível observar a presença de espaços entre as diferentes partículas. Parte deles é preenchida com água e outra parte é preenchida com ar. A presença de nutrientes entre as partículas de solo forma um complexo ar-água-nutriente. O ar do solo fornece o oxigênio necessário à respiração das raízes e micro-organismos. A água, por sua vez, é o solvente para os nutrientes presentes no solo. O movimento da solução formada por água e nutrientes no solo se dá por energia gravitacional.
Dessa forma, podemos entender o solo como um habitat para muitas espécies de bactérias, fungos e outros micro-organismos. O solo possui uma estrutura física frágil, capaz de sofrer alterações diante de atividades antrópicas. Desde a sua existência, o homem tem desenvolvido meios de produzir o seu alimento. Com o aumento da população mundial, foi necessário ampliar a produção de alimentos em escala global. Como consequência, pode-se notar a conversão de florestas naturais em áreas destinadas às atividades agropecuárias. Tais atividades têm caracterizado mudanças de uso da terra nos diferentes continentes. No Brasil, os primeiros governos militares de 1965 ao 1978 instituíram políticas de incentivos fiscais com a finalidade de promover o desenvolvimento da Amazônia brasileira. Desde então, áreas de floresta na Amazônia passaram a ser utilizadas para atividades agropecuárias em ritmo acelerado. A utilização de áreas da floresta amazônica para a criação de gado ou práticas agrícolas em larga escala requer o desmatamento de trechos da floresta. Quando se trata de atividades agropecuárias em larga escala, o desmatamento na Amazônia é caracterizado pela prática de corte e queima da vegetação intacta. Essa prática geralmente se inicia com a extração seletiva da madeira, seguida pelo corte e queima de restos da vegetação sem valor comercial. Pode ir, meu amigo. Por isso que nós olhando de longe, aí vimos aquela fumacinha branca e já tá doido de queimar. Pode aí Ao ver estas imagens, eu pergunto: qual o efeito do desmatamento e da queima da vegetação na Amazônia na vida dos micro-organismos presentes no solo da floresta? Para responder essa pergunta, primeiramente é preciso entender que as cinzas resultantes da queima da vegetação são incorporadas no solo como nutriente. Com o aumento dos nutrientes no solo, as bactérias que necessitam, por exemplo, de maior quantidade de cálcio, magnésio, potássio e outros nutrientes para sobreviver, passam a encontrá-los disponíveis e assim começam a se multiplicar. Esse é o caso das bactérias denominadas Actinobactéria, que se encontram em maior quantidade em solos desmatados e queimados da Amazônia. Nem todas as bactérias aumentam em número diante da maior disponibilidade de nutrientes. Pelo contrário, há formas de vida adaptadas à baixa disponibilidade de nutrientes. Um exemplo são as bactérias denominadas Chlamydia, Planctomycetes e Verrucomicróbia. Estas ocorrem com maior frequência nos solos florestais da Amazônia e diminuem sua ocorrência em solos de áreas desmatadas, ricos em nutrientes após a queima de restos da vegetação.
Em momentos de dificuldades, é natural que busquemos interagir com as pessoas à nossa volta na tentativa de superar os desafios da vida cotidiana. Assim como nós, as bactérias interagem umas com as outras e também com os fatores do ambiente onde vivem. Ao considerarmos que o desmatamento e a queima da vegetação alteram o ambiente do solo por meio de alterações na química do solo, é de se esperar que as bactérias mudem sua forma de interagir umas com as outras e com os fatores químicos do solo diante da retirada e queima da vegetação. Assim, os benefícios de curto prazo do desmatamento implicam no aumento da disponibilidade de nutrientes no solo, beneficiando alguns grupos de bactérias em detrimento de outros e favorecendo a interação entre bactérias e fatores químicos do solo. Esses benefícios suportam alta produtividade agrícola em áreas recém-desmatadas. Porém, estes benefícios são de curto prazo, pois à medida que os nutrientes do solo vão sendo perdidos com a erosão, sendo carregados pelas chuvas até os corpos d'água, dentre outras perdas, o solo não é capaz de sustentar a produtividade agrícola sem o uso de adubos e fertilizantes. Diante deste cenário em que é preciso adicionar ao solo adubos e fertilizantes para alcançar maior produtividade agrícola, como ficam as bactérias em solos onde se cultiva soja na Amazônia? Afinal de contas, o Brasil tem se destacado como o maior produtor de soja do mundo e a maioria das áreas cultivadas com soja está localizada na Amazônia. Bactérias denominadas de acidobactéria mostraram sentir os efeitos do manejo agrícola do solo para o cultivo da soja na região da Amazônia. A ocorrência destas bactérias parece estar associada a fatores químicos do solo, de modo que algumas delas estiveram relacionadas a solos de floresta intacta e outras a solos preparados e cultivados com soja. Vale ressaltar aqui que a preferência por solo de floresta intacta ou solos cultivados com soja se deve à disponibilidade de nutrientes nestes solos. Este fato, mais uma vez, mostra que a vida das bactérias presentes no solo está intimamente associada aos fatores químicos do solo, tal como a disponibilidade de nutrientes. Mas, afinal de contas, quem são as acidobactérias? O que elas fazem no solo? Como e por que vale a pena entender melhor a vida destas bactérias nos solos da Amazônia? A acidobactéria constitui um dos grupos de bactérias mais abundante no ambiente do solo e ocorre em solos da Amazônia. Bactérias pertencentes a este grupo foram estudadas em diferentes tipos de solo, paredes de caverna e solos contaminados, de modo que se tem o conhecimento de suas diferentes formas de vida. Não se sabe muito bem o que elas fazem no solo, mas já se mostraram colaborar com a decomposição da matéria orgânica. Este é um processo fundamental para a ciclagem de nutrientes no solo. Não é fácil crescer essas bactérias em condições de laboratório. Contudo, o melhor caminho para entender um pouco mais sobre o papel deste grupo de bactérias no solo é criar maneiras de isolar estas bactérias em meio de cultivo. Na tentativa de reproduzir em laboratório as condições atmosféricas encontradas no ambiente do solo, um sistema de cultivo foi criado a fim de atender às necessidades das acidobactérias. Solos de áreas de floresta intacta da Amazônia, áreas cultivadas com soja, pastagem e um solo de origem antrópica presente em sítios específicos da Amazônia, conhecido como terra preta de índio, foram diluídos e espalhados na superfície de um meio de cultura feito em laboratório. Como já se sabia, as acidobactérias não exigem muitos nutrientes para crescimento. Portanto, foi fornecido a elas um meio de crescimento pobre em nutrientes. Assim, após um longo período de incubação em atmosfera com uma quantidade reduzida de oxigênio,
foi possível crescer em laboratório representantes de acidobactéria a partir de solos cultivados com soja e solo de pastagem na Amazônia. Com estes novos representantes cultivados de acidobactéria, é possível novas investigações, a fim de continuar na busca de uma resposta sobre o papel desempenhado por estas bactérias no ambiente do solo. Em uma breve revisão, nossa aula tratou dos efeitos de curto prazo do corte e queima da floresta amazônica na vida de bactérias presentes no solo. Vimos que há bactérias que se beneficiam do aumento da disponibilidade de nutrientes no solo, proveniente das cinzas, as quais são resultado da queima de restos da vegetação. Vimos também que as bactérias interagem mais entre si e com fatores químicos do solo diante do desmatamento e queimada da vegetação. Essas alterações de curto prazo no ambiente do solo suportam alta produtividade agrícola que decresce à medida que ocorre perda de nutrientes com a erosão do solo e outros processos. Com a adição de adubos e fertilizantes para o cultivo da soja na Amazônia, os fatores químicos do solo são alterados, e isso tem efeito na vida de bactérias presentes no solo, como é o caso das acidobactérias. Estas, por sua vez, embora ainda pouco conhecidas, quanto ao seu papel no ambiente do solo, contam agora com representantes cultivados de solos tropicais da Amazônia. Eu espero que esta aula tenha despertado a curiosidade em conhecer ainda mais sobre o mundo dos micro-organismos que vivem no solo e são essenciais para a nossa vida na Terra.